Livro Deuses Falsos, capítulo 1. Tudo o que você sempre quis. A pior coisa que pode acontecer. A maioria das pessoas passa a vida tentando transformar em realidade os sonhos mais caros do seu coração. Mas a vida não é isso? A busca pela felicidade? Procuramos incessantemente modos de adquirir tudo o que desejamos e nos dispomos a sacrificar muito para alcançá-las. Nunca imaginamos que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração talvez seja a pior coisa que poderia nos acontecer. Minha esposa e eu certa vez conhecemos uma mulher solteira, Ana, desesperada por ter filhos. Ela finalmente casou-se e, ao contrário das expectativas dos médicos, conseguiu ter 2 filhos saudáveis, apesar da sua idade. No entanto, seus sonhos não se tornaram realidade. Sua compulsão esmagadora para dar aos filhos uma vida perfeita impossibilitou que desfrutasse deles de verdade. A superproteção, os temores e ansiedades e a necessidade de controlar cada detalhe da vida dos filhos tornaram a família infeliz. O filho mais velho tinha um mau desempenho na escola e dava sinais de problemas emocionais sérios. O mais novo vivia com raiva. Há uma grande possibilidade de que o ímpeto de Ana em dar uma vida maravilhosa aos filhos fosse, na verdade, o que os arruinara. Concretizar o desejo mais profundo do seu coração talvez acabe tornando-se a pior coisa que poderia lhe acontecer. No fim da década de 1980, Cynthia Reimel escreveu, aspas, o instante em que alguém se torna uma celebridade é o mesmo em que se torna um monstro, fecha aspas. E em seguida citou o nome de 3 estrelas de Hollywood famosas que ela havia conhecido antes da fama. Aquelas pessoas que um dia tinham sido seres humanos perfeitamente agradáveis, agora se tornaram seres supremos dotados de uma fúria terrível. Cynthia prosseguiu dizendo que, sob a pressão da fama e do sucesso, o caráter de todos nós torna-se defeituoso e as desgraças ficam 2 vezes piores que antes. Talvez você fique curioso em saber quem eram as estrelas dos anos de 1980, mas não precisa. Nesse exato momento, as primeiras páginas dos jornais exibem todo tipo de nomes em negrito, vivendo os mesmos padrões. Os nomes mudam, mas o padrão é constante. A inevitabilidade da idolatria. Por que com tanta frequência a concretização do desejo mais profundo do seu coração costuma ser um desastre? No livro de Romanos, Paulo escreve que uma das piores coisas que Deus pode fazer às pessoas é entregá-las ao desejo ardente dos seus corações. Romanos 1:24. Por que o maior castigo imaginável seria permitir a alguém concretizar o seu maior sonho? Porque nosso coração converte esses desejos em ídolos. No mesmo capítulo, Paulo resumiu a história da raça humana em uma frase. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Verso 25. Todo ser humano precisa viver em torno de alguma coisa. Algo tem de cativar nossa imaginação, a aliança e a esperança mais fundamentais do nosso coração. No entanto, como nos diz a Bíblia, sem a intervenção do Espírito Santo, esse objeto jamais será o próprio Deus. Se nos voltarmos para uma criatura a fim de obter sentido, a esperança, a felicidade que só Deus pode dar, ela acabará não correspondendo às nossas expectativas e partirá o nosso coração. Ana, a mulher que estava arruinando a vida dos filhos, não os amou demais, mas amou Deus de menos no relacionamento com os filhos. Consequentemente, seus filhos deuses foram esmagados sob o peso das expectativas dela. 2 filósofos judeus que conheciam as Escrituras de modo profundo concluíram: o princípio central da Bíblia é a rejeição da idolatria. Ou seja, a Bíblia está repleta de histórias retratando as inúmeras formas de adoração a ídolos e seus efeitos devastadores. Todo falso Deus que o coração pode escolher, amor, dinheiro, sucesso ou poder, tem uma narrativa bíblica poderosa para explicar como esse tipo específico de idolatria atua em nossa vida. Um dos personagens centrais da Bíblia é Abraão. Como a maioria dos homens da antiguidade, ele ansiava por um filho e herdeiro que desse continuidade ao seu nome. No caso de Abraão, porém, esse desejo havia se tornado o mais profundo do seu coração. No fim, contrariando toda a esperança, um filho lhe nasceu.
Ele agora tinha tudo o que sempre quisera. Então Deus lhe pediu para abrir mão de tudo. O chamado de Abraão. De acordo com a Bíblia, Deus apareceu para Abraão e lhe fez uma promessa surpreendente. Caso Abraão lhe obedecesse fielmente, Deus abençoaria todas as nações da terra por meio dele e dos seus descendentes. Para isso acontecer, no entanto, Abraão tinha de ir, entre aspas, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, fecha aspas. Gênesis 12, 1, 3. Deus chamou Abraão para deixar tudo o que lhe era familiar, os amigos, a maior parte da família e tudo o que ele acreditava significar segurança, prosperidade e paz, e sair para o deserto, sem conhecer o seu destino. Foi-lhe pedido para abrir mão, por causa de Deus, de quase toda esperança e bens terrenos que um coração humano almeja. E ele assim o fez. Chamado a ir, ele assim o fez, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Contudo, apesar de o chamado divino exigir que ele abrisse mão de suas várias esperanças, também lhe havia concedido uma nova. A profecia era que as nações da terra seriam abençoadas por meio da sua família, tua descendência, diz em Gênesis 12:7. Isso significava que Abraão teria de ter filho. Sara, sua esposa, sempre foi incapaz de conceber. Da perspectiva biológica, gerar filhos parecia impossível, mas Deus prometeu que Abraão teria um filho. No entanto, à medida que os anos se transformaram em décadas, tornou-se cada vez mais difícil acreditar na promessa divina. Por fim, quando Abraão tinha mais de 100 anos de idade e Sara já passava dos 90 anos, Gênesis 17:21, ela deu à luz um filho, Isaque. Essa foi uma clara intervenção divina. Por isso o nome de Isaque significa riso, uma referência tanto à alegria dos pais quanto à dificuldade deles para crer que Deus algum dia lhe daria o que havia prometido. Os anos de esperança agonizante cobraram seu preço, como pode atestar qualquer casal em luta contra a infertilidade. As protelações quase infinitas refinaram a fé de Abraão, o que teve importância fundamental. Contudo, os anos de infertilidade também tiveram outro efeito. Nenhum homem ansiou por um filho mais que Abraão. Ele tinha aberto mão de tudo por essa promessa. Quando seu filho chegou, Abraão sentiu que, enfim, sua comunidade veria que ele não fora tolo ao desistir de tudo para confiar na palavra de Deus. Finalmente, ele teria um herdeiro, um filho à sua semelhança, o que todos os patriarcas antigos do Oriente Médio desejavam. Ele tinha aguardado e se sacrificado e, por fim, sua esposa teve um bebê, um menino. Mas a questão agora era, ele havia esperado e se sacrificado por Deus ou pelo menino? Deus havia sido apenas um meio para um fim? A quem Abraão entregara o coração, em última análise? Ele tinha a paz, a humildade, a ousadia e o equilíbrio que sobrevém aos que confiam em Deus, e não nas circunstâncias, na opinião pública ou na própria competência? Abraão aprendeu a confiar em Deus somente, a amar a Deus por quem ele é, e não apenas por aquilo que ele poderia obter desse Deus. Não, ainda não. O segundo chamado de Abraão. Quando nossa amiga Ana, a mulher que ansiava ter filhos, afinal engravidou, ela pensou que viveria feliz para sempre. Infelizmente, isso não aconteceu, e raras vezes acontece. Muitos casais com esse anseio acreditam que ter um filho resolveria todos os seus problemas, mas esse nunca é o caso. De modo semelhante, os leitores de Gênesis 12:21 poderiam pensar que o nascimento de Isaque foi o ápice e o último capítulo da vida de Abraão. Sua fé havia triunfado. Agora ele poderia morrer feliz, tendo cumprido o chamado de Deus para a sua vida ao deixar a sua terra natal e aguardar o nascimento de um filho. Mas então, para nossa surpresa, Abraão recebe outro chamado de Deus, um chamado que não poderia ser mais surpreendente. Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Gênesis 22:2. Seria o teste supremo.
Isaque agora era tudo para Abraão, como o chamado de Deus deixa claro. Ele não se refere ao menino como Isaque, mas como teu filho, teu único filho, a quem amas. A paixão de Abraão se convertera em adoração. Antes, o significado da vida dependia da palavra de Deus. Agora estava dependendo do amor e do bem-estar de Isaque. O centro da vida de Abraão estava mudando. Deus não estava dizendo que não se pode amar o filho, mas que não se deve transformar um ser amado em falso Deus. Se alguém coloca um filho no lugar de Deus, do Deus verdadeiro, cria um amor idólatra que sufocará a criança e estrangulará o relacionamento. O horror do mandamento. No decorrer dos anos, muitos leitores têm feito objeções compreensíveis a esse relato. Interpretam a moral da história como se não houvesse problema em fazer coisas cruéis e violentas, desde que acredite ser essa a vontade de Deus. Ninguém falou de maneira mais vívida sobre essa narrativa do que Soren Kierkegaard, cujo livro se baseia na história de Abraão e Isaque. Autor conclui, em última análise, que a fé é irracional e absurda. Abraão achou que a ordem recebida não fazia o menor sentido e contradizia tudo o mais que Deus havia declarado, mas obedeceu. Será que essa ordem teria parecido totalmente irracional para Abraão? A interpretação do autor sobre a história não leva em consideração o significado do filho primogênito no pensamento e simbolismo judeus. John Levenson, estudioso judeu e professor de Harvard, escreveu: Morte e ressurreição do Filho amado, a transformação do sacrifício infantil no judaísmo e no cristianismo. Nessa obra, ele nos lembra de que as culturas antigas não eram individualistas como a nossa. As esperanças e os sonhos das pessoas nunca focalizavam o próprio êxito, prosperidade ou proeminência pessoal. Como todos faziam parte de uma família e ninguém vivia isolado, essas coisas só eram buscadas em favor de todo o clã. Devemos nos lembrar também da antiga lei de primogenitura. O filho mais velho ficava com a maior parte das propriedades e da riqueza para que a família não perdesse o lugar na sociedade. Em uma cultura individualista como a nossa, a identidade e o senso de valor do adulto costumam estar relacionados com habilidades e realizações, mas na antiguidade, todas as esperanças e sonhos de um homem e de sua família repousavam sobre o primogênito. O chamado para entregar o primogênito seria semelhante ao de um cirurgião que abdica do uso das próprias mãos ou ao de um artista visual que perde a visão. Levenson argumenta que só podemos entender a ordem de Deus para Abraão à luz desse contexto cultural. A Bíblia declara repetidas vezes que, por causa do pecado de Israel, a vida dos primogênitos da nação se perde automaticamente, embora pudessem ser redimidos por um sacrifício regular, Êxodo 22, 29 e 34, 20, pelo serviço no tabernáculo, no caso dos levitas, em Números 3, 40 a 41, ou ainda pelo pagamento de resgate ao tabernáculo e aos sacerdotes, Números 3, 46 a 48. Quando Deus manifestou seu juízo contra o Egito por escravizar os israelitas, seu castigo final consistiu em tirar a vida dos primogênitos. A vida deles foi tirada por causa dos pecados das famílias e da nação. Por quê? Porque o filho primogênito era a família. Assim, quando Deus declarou aos israelitas que a vida do primogênito lhe pertencia, a menos que fosse resgatada, estava dizendo, da maneira mais vívida possível naquelas culturas, que toda a família na terra tinha uma dívida para com a justiça eterna, a dívida do pecado. Tudo isso é fundamental para interpretar a ordem de Deus a Abraão. Se Abraão ouvisse uma voz parecida com a de Deus, mandando, levante-se e mate Sara, é provável que jamais a atendesse. Presumiria corretamente que estava delirando, pois Deus não lhe pediria para fazer algo que contradizia tudo o que ele já havia dito sobre justiça e retidão. Entretanto, quando Deus afirmou que a vida do seu único filho estava confiscada, isso não foi uma declaração irracional, contraditória. Observe-se bem que Deus não estava lhe pedindo para entrar na tenda de Isaque e simplesmente assassiná-lo.
Ele pediu que Abraão lhe apresentasse uma oferta queimada. Estava cobrando a dívida de Abraão. Seu filho morreria pelos pecados da família.